Nós vamos ver o que está escrito lá no livro de Primeira Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos ter a ceia do Senhor daqui a pouquinho, mas hoje eu quero trabalhar com os irmãos essa questão da ceia, para que a gente entenda o contexto da ceia do Senhor, em como ela foi constituída. E por que nós devemos tomar a ceia do Senhor hoje em dia? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a ceia do Senhor foi um mandamento instituído por Jesus Cristo. Na última ceia, no momento em que ele estava para ser entregue diante dos soldados ali, daquela multidão de judeus que estavam perseguindo a Jesus Cristo, ele faz a última ceia junto com os seus apóstolos, com os seus discípulos ali, e ele deixa uma ordenança aos discípulos e a todos nós também, que nós devemos fazer isso em memória dele, sempre que partir o pão e sempre que tomar o cálice de suco de uva. Naquela época era assim o vinho, um teor alcoólico bem mais baixo do que o vinho conhecido como o vinho que nós temos hoje. Era um teor alcoólico menor, era um vinho diluído em água. No entanto, era sim um vinho que tinha um pouquinho sim, de álcool, com certeza. E Jesus e os seus discípulos tomaram esse vinho, comeram já à mesa junto com Jesus, e logo depois disso ele foi levado para ser julgado. Enfim, nós temos toda a história lá nos evangelhos. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para que essa ordenança que Jesus Cristo nos deixou, ela é para toda a igreja, e nós precisamos entender muito bem o que essa ordenança tem de relevância para os dias de hoje. Como nós falamos, nessa semana nós tivemos um feriado, o feriado do Corpus Christi, e é interessante que muita gente não concorda com os feriados da Igreja Católica, mas gosta de ficar em casa, Esse feriado é um feriado interessante. Corpus Christi é o corpo de Cristo. E aconteceu um fato lá no ano 1264, onde um padre ele estava consagrando a hóstia, ele estava consagrando ali, fazendo aquele ato que parece uma multiplicação. Quando eu era pequeno, eu participava na Igreja Católica desse momento e eu ficava assim, puxa, o padre faz a multiplicação ali dos pães todas as vezes, todas as missas, É interessante o ato ali, Então, é um ato que encena a multiplicação de pães. Então, o corpo de Cristo está ali representado por aquela hóstia, e aquela hóstia é multiplicada para que todos da comunidade possam receber a hóstia. No momento em que essa hóstia foi multiplicada, esse padre, em 1264, ele percebeu que a hóstia estava molhada com uma espécie de vinho que era o sangue de Cristo, Então ele percebeu que isso seria um milagre, aquilo que estava acontecendo, e ele saiu com a hóstia, consagrada ali, com a hóstia que participou do milagre, saiu com aquela hóstia em direção a basílica central ali da cidade onde ele estava, e por isso muita gente foi atrás, e por isso deu início a essa crença de que o corpo de Cristo deveria ser venerado, o corpo de Cristo deveria ser adorado, e foi feita uma procissão da igreja onde ele estava celebrando a missa até a igreja central, onde ele foi mostrar para mais pessoas o que havia acontecido. Por isso, então, há essa crendice, de que deve-se fazer uma procissão no dia de Corpus Christi, e o corpo de Cristo deve ser adorado ou venerado, tá certo? E isso aconteceu numa quinta-feira, numa missa de quinta-feira, 60 dias após
a ascensão de Cristo, né? Então, 10 dias depois do Pentecoste. O Pentecoste passou alguns dias atrás, né? E aí nós temos aí 10 dias depois o Corpus Christi, numa quinta-feira, seria aí a celebração do Corpus Christi. Bom, nós entendemos que este pode ter acontecido um milagre, pode ser sim uma manifestação real da presença de Deus, nós não retiramos isso, acreditamos nisso. No entanto, nós não acreditamos que o corpo de Cristo deve ser venerado, e nós vamos entender o porquê, né? Nós vamos entender muito bem o porquê nessa passagem que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 em diante. Nós vamos ler o versículo 17 para poder entender o contexto, e depois nós vamos nos ater aos versículos 23 em diante. Diz o seguinte a palavra do Senhor: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. E o texto continua dizendo: pois por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, vários que já dormiram, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar, enfim, vai continuando aqui a história falando da questão da morte, né, e do julgamento também do Senhor. No versículo 33, chamo a atenção dos irmãos novamente aqui: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Meus queridos, nós vemos aqui que o capítulo 11, Paulo inicia com um elogio à igreja de Corinto. Ele fala que os corintianos, né, os habitantes de Corinto, né, os coríntios, eles estavam seguindo as tradições que foram ensinadas por Paulo, e essas tradições eles estavam seguindo fielmente, né? Então, no versículo 2 do capítulo 11, ele tece esse elogio: eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Depois ele vai falando uma questão polêmica, que é a questão do véu, né? A questão do cabelo da mulher, o cabelo do homem, até ele vai entrar nessa questão, porque na cidade de Corinto havia um templo pagão, né? E nesse templo pagão havia cultos em que as mulheres eram prostitutas
sacerdotisas sexuais ali, né, elas praticavam orgias sexuais nesses cultos aos deuses pagãos. E essas mulheres estavam se convertendo, chegando na igreja. Essas mulheres tinham o seu cabelo raspado, né? Então, quando os homens e as pessoas comuns estavam se convertendo, chegando na igreja de Cristo, viam aquelas sacerdotisas, aquelas mulheres que estavam antes no templo pagão, na igreja do Senhor, e falavam assim, peraí, tá tudo igual aqui? Então aqui é a mesma coisa que lá? E aí Paulo escreveu essa carta então para falar o seguinte: as mulheres que tinham o cabelo raspado, elas precisavam usar esse véu, porque assim iam diferenciar daquelas mulheres prostitutas que estavam lá naquele templo pagão. Então essa questão aqui é uma questão contextual e não é aplicável para os nossos dias, já que naquela época aquela igreja específica estava passando por esse momento de mulheres se convertendo e a igreja precisava fazer alguma diferenciação, né, para que as pessoas não ficassem confusas e não fosse pior, né, do que os cultos que estavam acontecendo lá fora. Bom, e aí, dadas as explicações, Paulo elogia por causa das tradições, mas agora, a partir do versículo 17, ele fala que não tem como elogiar uma prática que estava acontecendo lá na igreja, uma prática muito ruim, que era a de o pessoal se empanturrar com comida, e era pelo menos 3 coisas aqui, né? Primeiro, havia divisões dentro da igreja de Corinto, e essas divisões até ele fala assim, não, tudo bem, não tem problema ter divisões aqui dentro da igreja, porque precisa dividir o trigo do joio, né? Precisa dividir aqueles que são aprovados daqueles que são reprovados. A gente precisa saber quem é que está no caminho certo. Tudo bem ter esse tipo de divisão. O que a gente não pode concordar é com aquela divisão, né? Uns dizendo assim, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Isso está lá tratado no capítulo 3, no comecinho do livro de 1 Coríntios. Aqui ele trata a questão da ceia do Senhor e das reuniões, o que estava acontecendo ali nas reuniões. Então, primeira questão, as divisões, fala, tudo bem, não tem problema ter divisão, até porque a gente precisa saber quem é aprovado ou não. E segundo lugar, as reuniões estavam fazendo mais mal do que bem, porque as pessoas estavam comendo sem esperar umas pelas outras. Então, a reunião começava às 7 horas, quando dava 7h01 a comida era liberada e aí todo mundo ia para cima e salve-se quem puder, comia quem chegava primeiro, né? Então era a lei do mais forte. E aí isso era um problema muito sério, porque algumas pessoas não tinham tanta abertura de ir até a mesa logo no início da reunião. Então aquele que chegava primeiro comia bastante e os outros ficavam com fome. Essa divisão na alimentação estava sendo mal feita e por isso Paulo demonstra essa preocupação para com o tipo de reunião que eles estavam fazendo. Em terceiro lugar, o que estava acontecendo era o seguinte, o mais rápido, né, aquele que comia antes, ele comia e depois ele falava assim, você tá aí, né, você tá parado aí, você vai ficar com fome, né, você que não vem comer aqui não, né? Então, além de comer antes, eles estavam humilhando aqueles outros que não tinham comido. Mais do que isso, aqueles que não tinham comido, às vezes o cara, né, motiori dentro da igreja acontece muito isso, né? A pessoa traz lá um guaraná genérico e aí na hora de tomar ele fala assim, não, eu só quero Coca-Cola, né? Acontece muito isso nos motiores das igrejas, né? No junta-panela das igrejas, mas Paulo estava condenando esse tipo de atitude, não de levar, né, o alimento, mas estava condenando o tipo de atitude daquele que humilhava o outro e dizia assim, você trouxe guaraná genérico e agora você quer tomar Coca-Cola?
né? Então, esse tipo de atitude é condenável, né? Então, Paulo fala assim, eu não tenho como elogiar vocês, porque vocês estão fazendo as reuniões e nas reuniões está dando muita confusão, porque vocês estão preocupados só com a comida. E o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, né? Mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, isso precisa ficar claro na mente de vocês. Não é para se reunir para ter confusão por causa de comida ou bebida. Não é para se reunir e fazer confusão por causa da ceia do Senhor. E naquela época, irmãos, a ceia do Senhor não era só um pedacinho de pão, não. Era um banquete mesmo, era uma mesa posta e o momento em que eles faziam a ceia era conhecida até pela tradição judaica como a ceia ágape, né? Então era um momento em que eles faziam ali uma alimentação nervosa, né? Para que todo mundo pudesse se alimentar bem e depois, muitas vezes no finalzinho desse banquete, era feito a ceia do Senhor, como nós conhecemos nos dias de hoje, que é com um pouquinho de suco de uva e com o pedaço de pão, para que fosse também feito esse memorial. No entanto, o momento da ceia começava antes. Bom, o que estava acontecendo então era esse desprezo, esse descaso com a igreja do Senhor, em que as reuniões estavam fazendo mais mal do que bem. E por isso Paulo fala assim, eu não tenho como elogiar vocês. Isso certamente é uma coisa ruim, né? Vocês humilham essas pessoas. O que eu vou dizer com tudo isso? Não façam isso, né? E aí ele diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então, da mesma forma que eu recebi essa questão da ceia, né, foi algo que eu entreguei para vocês, essa forma correta de se fazer. E como deveria ser a forma correta de se fazer? Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para 3 tempos, né? Então, passado, presente e futuro. Isso está dentro do nosso tempo Cronos aqui, né? Mas para a gente entender a importância, a relevância da ceia do Senhor, eu gostaria que a gente olhasse para esses 3 tempos, né? Então, em primeiro lugar, o passado. Olhando para o passado, nós vemos a ceia do Senhor como um memorial, né? Então, a ceia do Senhor é algo que traz a memória, que resgata a memória, a vida e obra de Jesus Cristo aqui na terra, né? Tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, inclusive a última ceia, mas principalmente a sua morte vicária, né? A sua morte sacrificial, a sua morte como bode expiatório, né? Então a sua morte expiatória, ele morreu em substituição a cada um de nós e por isso, né, é feito esse memorial. Todas as vezes que nós temos, então, o pedaço de pão e o cálice de suco de uva, nós lembramos, nós rememoramos a vida e obra de Jesus Cristo. Nós lembramos que o seu corpo foi esmagado pelos nossos pecados. Nós lembramos que ele apanhou, levando muitas chicotadas, como você pode ter visto lá no filme A Paixão de Cristo. Aquilo ali foi praticamente a cena real de tudo o que aconteceu. Então Jesus apanhou muito, o seu corpo foi dilacerado pelos nossos pecados. O seu sangue foi derramado na cruz. E no momento em que o soldado coloca ali a lança no lado de Jesus, o que sai ali é sangue e água, né? Simbolizando que ele já estava morto naquele momento e o corpo não retém mais os líquidos, né? Então, quando ele é furado com a lança, o corpo já expele toda a água e sai sangue junto com aquele sangue, né? E a morte de Cristo deve ser a nossa maior motivação para a busca da santidade. Porque Cristo viveu de forma santa aqui na terra, então nós lembramos do seu comportamento, nós vivemos hoje em busca de um comportamento semelhante àquilo que Jesus Cristo viveu no passado. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos ou rememoramos algo do passado. Em segundo lugar, dentro ainda da questão do passado, nós lembramos como ação de graças. Ação de graças
é uma ação de gratidão, né? Então nós devemos agradecer a Deus porque enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar, e não apenas isso, mas agradecer por toda a obra de Jesus Cristo. E agradecer pelas bênçãos que nós temos hoje, provenientes desse sacrifício de Jesus Cristo por nós. Não só a bênçãos materiais, mas a bênção principal, que é a bênção da salvação. Nós recebemos a salvação porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. E por isso nós podemos, então, agradecer essa obra de Jesus Cristo. Nós olhamos para o passado e nós lembramos com gratidão em nossos corações daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Ok? Então, nós olhamos para esse sacrifício. A ceia do Senhor é um memorial do passado, né, daquilo que aconteceu com Jesus Cristo, e nós devemos lembrar sempre com gratidão em nossos corações. Tudo aquilo que nos remete ao passado, com certeza deve nos trazer muita gratidão. Se nós lembramos do passado e não temos gratidão em nosso coração, isso pode ser uma coisa muito ruim para cada um de nós. Isso é assunto para uma outra mensagem, com certeza, né? Então, quando nós olhamos para o passado, nós vamos rememorar aquilo que Jesus Cristo viveu, a vida, a sua obra, o seu sacrifício na cruz, e nós vamos, com ação de graças, com gratidão em nosso coração, agradecer o sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. A ceia do Senhor, ela é relevante, ela tem a sua importância porque ela é um ato presente também. Nós falamos aqui que quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vamos ver como Jesus viveu e nós vamos buscar a santidade em nossas vidas. Mas para que a gente busque essa santidade, nós precisamos entender que não tem como alcançar a santidade de Jesus Cristo, porque ele era Filho de Deus e ele era o próprio Deus, e nós não vamos alcançar esse padrão que Cristo estabeleceu, né? Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, e essa ajuda do Espírito Santo é uma comunhão que nós temos com Ele. Então nós precisamos entender que a ceia do Senhor é um gesto presente, né? É um ato presente, e ela é um símbolo da nossa comunhão, da nossa união com Cristo. Quando Cristo morre na cruz pelos nossos pecados, ele faz aquele rompimento, né? O véu é rasgado, o véu do templo é rasgado de cima a baixo, mostrando que não foi nenhuma pessoa que foi lá para rasgar, né? Mas o véu é rasgado, nós temos livre acesso a Deus e nós estamos agora, a partir de agora, unidos com Cristo. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo e agora nós somos um só. E isso acontece por meio da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E o Espírito Santo é quem vai fazer essa obra de santificação, esse processo que nós passamos na nossa vida. Então nós precisamos entender que essa comunhão acontece quando nós participamos da ceia do Senhor. É esse momento em que nós estamos nos unindo com Cristo. Ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, nós estamos relembrando essa união que nós temos com Cristo, de forma que Jesus entra em nosso corpo e ele faz morada, ele faz habitação em nós. Claro que o Espírito Santo já habita dentro dos nossos corações e por isso esse ato é um memorial, é um lembrete que nós temos essa união com Cristo. Então nós precisamos fazer esse memorial, né, esse rito, vamos dizer assim, né, da ceia do Senhor com um respeito, com um temor muito grande dentro dos nossos corações, porque é o próprio corpo e o sangue de Cristo que está simbolizado ali e que nós estamos recebendo dentro dos nossos corações. Por isso que nós precisamos fazer com reverência. E o Senhor ressurreto, ele toma um lugar especial nas nossas vidas, que é dentro de nós.
Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos tomando do pão, bebendo do cálice, então o nosso coração é preenchido, né? O nosso interior é preenchido pela presença de Deus. E o Senhor ressurreto, Ele entra em nós e a partir de agora Ele faz morada em nossas vidas. Em segundo lugar, lembrando que nós estamos falando sobre a ceia do Senhor no tempo presente, a ceia é um reconhecimento e uma proclamação da nova aliança. Nós vemos no texto aqui, no versículo 25, que esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Jesus Cristo disse essas palavras na última ceia. E o que nós podemos entender então como sendo essa nova aliança? A palavra aliança também pode ser traduzida por testamento, ou seja, o Antigo Testamento é a antiga aliança, o Novo Testamento é a nova aliança. Então nós temos aqui esse gesto, né? A ceia do Senhor é algo que nós participamos lembrando do Novo Testamento, da nova aliança, daquilo que Deus quer fazer neste novo tempo, os anos em que Cristo viveu aqui na terra e agora vive em nossos corações por meio do seu Espírito Santo. É uma forma diferente de Deus trabalhar na humanidade, diferente do Antigo Testamento. Então nós entendemos que essa nova aliança, a aliança de sangue, é um compromisso que nós temos com Cristo de viver uma vida de santidade, de viver uma vida regrada, uma vida que busca a adoração e a viver, né, aquilo que Deus tem para a gente, conforme o Novo Testamento nos ensina. Não que nós devemos rasgar a antiga aliança, né? E aí o livro de Hebreus vai trazer um entendimento mais profundo disso. A nova aliança é um complemento da primeira aliança, da antiga aliança, porque a antiga aliança era incompleta no sentido de salvação. Deveria haver um derramamento de sangue para que houvesse salvação. E lá no Antigo Testamento acontecia isso por meio do sacrifício de animais. Mas o sacrifício de animais não pode salvar a vida de alguém. Então Jesus Cristo é morto lá na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. A partir desse momento, essa nova aliança toma então o seu efeito, ela torna efetiva em nossas vidas e na história da humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E nós, quando participamos da ceia do Senhor, estamos reconhecendo essa nova aliança e estamos proclamando essa nova aliança, a aliança do sangue de Jesus Cristo. É um compromisso de fazer a sua vontade. É um compromisso de lealdade, de resistência ao pecado e de cumprir a grande comissão de Cristo, porque Jesus Cristo disse, né, façam isso até que eu volte. Então, até que Ele venha, nós precisamos participar da ceia do Senhor, anunciando a morte e anunciando também a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos, então, no passado, a ceia do Senhor é um memorial, é um ato de ação de graças. Nós falamos do presente, a ceia do Senhor é um ato de comunhão, é um ato de reconhecimento e proclamação da nova aliança. E agora nós vamos falar também que a ceia do Senhor é um ato futuro, é algo que nos remete também ao futuro. Sabe por quê? Essa palavra pode parecer estranha, né? Remeter significa passado, né? Mas futuro, porque no futuro nós estaremos unidos com Cristo e nós celebraremos uma união completa por meio de um banquete. É isso mesmo, nós estaremos juntos com Cristo no casamento, celebrando as bodas do Cordeiro, e neste momento que estaremos juntos com Cristo, nós vamos celebrar com Ele eternamente e fartamente por meio de um banquete. E esse banquete é a ceia do Senhor que nós estamos tomando aqui como um ato representativo. Percebam que Jesus ele vai dando essas
deixas para a gente, Deus, né, ele vai colocando no Antigo Testamento as reuniões que eram feitas por meio do sacrifício, aí com Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra e a ceia que ele mesmo instituiu ali, e agora nós temos uma forma, né, conforme a história vai correndo, né, nós temos essa forma de lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, né, e de nós olharmos para o futuro e lembrarmos que ele voltará e que quando ele voltar, nós vamos celebrar com ele nesse banquete que será oferecido a todos aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Jesus Cristo voltará em breve e muitas vezes nós esquecemos desse fato. Por ele voltar em breve, nós precisamos buscar a santidade, nós precisamos buscar uma vida de reverência, de temor ao Senhor, vivendo conforme ele viveu aqui na terra. A sua volta é iminente. Eu brinco com alguns irmãos, né, que ele foi ali na esquina e já volta. Então, se um dia a gente tiver um ministério aí que a gente fundar, né, a gente precisa chamar o ministério dentro da igreja, né, chamar o ministério Jesus Cristo foi ali e já volta. Né? Então ele está prestes a voltar. E quando ele voltar, ele quer encontrar a sua igreja pronta, sua igreja adornada, sua igreja preparada, enfeitada, ornamentada, para esse encontro, para que nós sejamos a noiva dele e assim a gente possa desfrutar da presença dele eternamente. E enquanto nós aguardamos, nós precisamos celebrar a ceia com reverência em nossos corações e buscar essa santidade, clamar para que o reino dele seja instituído aqui na terra, clamar para que mais pessoas também possam participar desse momento junto conosco e clamar para que a gente possa ter o discernimento do corpo do Senhor. Aqui diz no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E o que significa isso então? Então, se eu estiver indigno, né, como diz aqui no versículo 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que no versículo 27, a expressão portanto aqui, né, começa o texto dizendo portanto, e portanto, o pessoal que estudou português aí vai saber, né, que, portanto, significa uma expressão conclusiva, ou seja, ele coloca a ideia anterior e aqui ele vai dar uma conclusão. Nessa conclusão, né, ou seja, ele vai apresentando a ceia do Senhor e ele fala assim, anunciam a morte do Senhor até que ele venha, portanto, todo aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso significa que nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo. Por isso, nós não recomendamos que as pessoas que não tenham passado pelas águas do batismo façam a ceia do Senhor. Por quê? Porque a pessoa, ela pode não entender muito bem o que ela está fazendo. E aí, no calor do momento ali, né, e por ela falar assim, tá todo mundo tomando, eu vou tomar também, e aí ela estará tomando condenação para si, porque ela não entendeu o teor do ato, né, do gesto, da ceia do Senhor. Agora, quando a pessoa publica a sua fé, né? Então ela participa do batismo, que é um ato público, em que ela publicamente professa a sua fé. Aí ela sabe, ela está consciente das responsabilidades que esse gesto estão trazendo para a vida dela. E por isso a ceia do Senhor é recomendada para aqueles que têm consciência disso. Por isso também que a gente não recomenda que as crianças participem da ceia do Senhor, porque a criança não sabe muito bem o que ela está fazendo ali. É importante que a pessoa tenha consciência daquilo que ela está fazendo e com reverência no coração. Tem uma idade certa para participar?
A nossa igreja adotou uma prática comum, que é uma prática tradicional antiga já, que é entre os 11 e 12 anos. Então, é recomendado essa idade porque a gente vê que nessa idade a pessoa já adquiriu ali o discernimento para entender aquilo que ela está fazendo. Então, por isso que a gente recomenda o batismo a partir dos 12 anos e também a participação na ceia do Senhor a partir dessa idade, aproximadamente. Já teve casos de a gente batizar crianças menores, pré-adolescentes aí menores do que essa idade. Mas nós entendemos que essa idade é a idade ideal para que a pessoa entenda aquilo que ela está fazendo. Portanto, eu e você somos chamados a entender o que nós estamos fazendo. A ceia do Senhor é um gesto importante, é uma ordenança muito importante dentro da igreja, e se você ainda não participou do batismo, não fez a sua pública profissão de fé, eu te convido a fazer. Entre em contato com a gente para que a gente possa explicar todo o significado do batismo, o que isso traz de relevância para a sua vida, a importância do batismo, a importância dessa ordenança também que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, e a gente, conscientes dessa responsabilidade, nós possamos juntos celebrar a ceia do Senhor. E juntos, como igreja, nós vamos celebrar essa comunhão que temos com Cristo, a união que temos em Cristo Jesus.